Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. O tema nós extraímos desta expressão memória. Portanto, o tema da mensagem é memórias de uma família. E quando nós falamos a palavra família, nós falamos em sentido amplo, em sentido restrito e em sentido cristão. E aí nós vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 20. E aí veremos família no sentido mais amplo dessa palavra. Gênesis capítulo 3, versículo 20. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Portanto, aqui nós temos o sentido mais amplo, como Deus estabeleceu um padrão homem e um padrão mulher, e que no padrão mulher apenas a mulher seria mãe. E aí Adão, ele chamou, ele deu o nome Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Evidentemente que Eva não concebeu toda a humanidade. Ela, como a primeira mãe, aí no sentido mais restrito, foram 3 filhos do casal Adão e Eva: Caim, Abel e Sete, que veio posteriormente. Portanto, nós temos aqui Eva como a mãe de todos os viventes. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, o apóstolo Paulo confirma exatamente aquele homem, aquela mulher, como origem de toda a raça humana. Atos, capítulo 17, versículo 26. Olha o que o apóstolo Paulo diz pregando no Areópago, na Grécia, em Atenas. Ele diz: e de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. De um só. Este um só, quem era? Adão. Deus fez a mulher da costela de Adão. E esse padrão, este casal, foi um padrão para que toda a humanidade viesse a existir. Sempre dessa descendência, Adão e Eva. No Salmos 127, versículo 3,
o salmista coloca a expressão o fruto do ventre. O fruto do ventre. Salmos 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Apenas e somente a mulher tem esse privilégio de engravidar, de conceber, de ter filhos no seu ventre. E aí, o que é que diz o salmista 127, Salmo 127, versículo 3: eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Apenas a mulher tem este privilégio, e Deus deu este privilégio à mulher, levar durante 9 meses, esperar normalmente durante 9 meses um ser humano no seu ventre, como uma dádiva de Deus, como um prêmio de Deus, como um galardão de Deus, tal qual é dito aqui no Salmo 127, versículo 3: eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Aqui nós já extraímos uma grande lição: é que o aborto é algo completamente abominável aos olhos do Senhor. Um ser humano no ventre de uma mulher não é uma projeção do corpo da mulher, como o cabelo, por exemplo. O cabelo a mulher pode cortar porque é uma parte do seu corpo. O ser humano não. O ser humano é uma vida que por 9 meses estará hospedado no ventre daquela mulher, por uma dádiva de Deus, por um milagre de Deus, e que depois de 9 meses a mulher dará à luz. Então não cabe aí a mulher dizer: o meu corpo eu posso fazer com ele o que quiser. Não, de forma alguma. O ser humano que ela carrega no ventre é uma propriedade de Deus. E aquelas mulheres que pensam a respeito da liberação do aborto, parem para pensar: se sua mãe tivesse abortada, você não estaria aqui, você não existiria. Mas a sua mãe esperou 9 meses, e hoje nós estamos aqui porque cada mãe respeitou a palavra de Deus durante 9 meses e teve os filhos, e nós estamos aqui. Então os filhos são herança da parte do Senhor, e não uma parte do corpo da mulher que ela pode chegar e dizer: bom, eu tenho algo aqui no meu ventre, eu posso fazer o que quiser com ele. De jeito nenhum. Os filhos são herança da parte do Senhor. E por que nós estamos dizendo isso? Porque nós acreditamos que aqui é a palavra de Deus. Se nós não acreditássemos que aqui é a palavra de Deus, nós não estaríamos nem dizendo isso. Mas nós estamos dizendo porque acreditamos. E agora nós vamos para memórias de uma família. Veja aí a escadinha.
2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz: trazendo à memória. Veja que Paulo está escrevendo para Timóteo, e aí ele está trazendo recordações da família de Timóteo. E o que é que ele diz? Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Então o apóstolo Paulo, ele diz a respeito da fé de Timóteo. E o que é que ele assevera a respeito da fé de Timóteo? Fé não fingida. Porque o fingimento é algo que a pessoa faz para parecer aquilo que não é. Esse é o fingimento. E como a pessoa fala que tem fé, só a própria pessoa e Deus é que sabe se verdadeiramente aquela pessoa tem fé. Mas pelo testemunho de Timóteo, o apóstolo Paulo pôde dizer, trazendo à memória, a recordação, a fé não fingida que há em ti. Mas para que aquela fé não fingida chegasse até Timóteo, houve uma sequência. E o apóstolo Paulo, ele fala: a qual habitou primeiro em tua avó, Loide. Então grave bem esse nome. Antes da formação espiritual, da formação cristã de Timóteo, a avó dele era uma cristã. E ela discipulou a sua filha chamada Eunice, que era a mãe de Timóteo. Então veja que houve alguém que discipulou antes. Veja, Loide discipulou Eunice, Eunice discipulou Timóteo. Portanto, avó, mãe e filho. Memórias de uma família, mas houve essa sequência. Alguém que conhecia a palavra de Deus transmitiu para a sua filha, e a sua filha transmitiu para o neto de Loide. Grave bem que o apóstolo Paulo, ele diz didaticamente, veja, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide. Agora, admitamos que Loide não fosse uma mulher cristã. Como o evangelho iria chegar ao seu neto? Mas ela discipulou a filha, portanto criou Eunice aos pés do Senhor, e Eunice criou seu filho aos pés do Senhor. Discipulado doméstico, dentro da própria família, avó, mãe e filho. E agora nós vamos para o nome Timóteo, esse discípulo do Senhor. Atos capítulo 16, versículo 1. E aí a gente vai conhecer a nacionalidade de Eunice, consequentemente a nacionalidade da avó de Timóteo também. Olha o que é que diz Atos capítulo 16, versículo 1. Chegou também a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente. Qual o nome dessa judia crente?
Paulo falou Eunice. Então a nacionalidade dela era judia, era de Israel, era do povo hebreu. No entanto, era um casamento misto. O pai de Timóteo não era judeu, e o texto diz, mas de pai grego. Portanto, uma mulher judia, crente, e um pai grego. E o texto não diz se o pai de Timóteo era crente ou não, mas fala que a mãe era, e diz de forma bem clara, filho de uma judia crente. E ela transmitiu isso para o seu filho. O que ela aprendeu de sua mãe, Lloyd, ela transmitiu para o filho Timóteo. Então veja aqui a importância de que aquilo que nós recebemos de nossos pais como cristãos, temos a obrigação de transmitir para os nossos filhos. Temos essa obrigação. O mesmo ensino que nós tivemos dentro da palavra de Deus, porque nós sonegaremos para os nossos filhos, para os nossos netos? Porque se a gente aprendeu o que de melhor no universo a gente poderia ter aprendido, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, por que a gente irá sonegar isso que nós recebemos? Porque nós estamos aqui, porque nós somos crentes, porque nós somos cristãos. Por quê? Porque alguém ensinou o Evangelho para cada um de nós, dentro de nossas casas, ou mesmo pessoas de fora que pregou o Evangelho e nós aceitamos. Então, veja que o texto fala, certo discípulo. O que é um discípulo? Discípulo é um aluno, discípulo é um aprendiz, filho de uma judia crente, e que ensinou o seu filho. Mas nós agora vamos provar que tanto Lloyd como Eunice transmitiu a palavra de Deus para o seu filho. Lloyd, primeiro para a sua filha Eunice, e a sua filha para o seu filho Timóteo. Abram aí, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. E aí eu intitulei Discipulado Doméstico. A nossa família é o maior centro de evangelização, é o maior centro de missões, é o maior centro de discipulado. E olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. Tu, Paulo está falando para Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Agora veja o discipulado de Eunice para o seu filho, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Quem fora sua mãe, desde a infância, transmitiu as sagradas letras para Timóteo. E o texto diz, e que desde a infância, não foram apenas 9 meses no ventre de Eunice, mas a educação dentro da palavra de Deus. E Paulo diz o que aqui? Tu, Timóteo. Timóteo já era homem feito,
tu permanece naquilo que aprendeste. Olha, Timóteo, não te desvias, porque não há nada nesse mundo melhor do que aquilo que tu aprendeste da tua mãe. A tua mãe te ensinou o que de melhor no mundo uma mãe pode legar, pode transmitir para o seu filho, que é o Evangelho. E Paulo diz: Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. A tua mãe, quando te ensinou, ensinou com a autoridade do Senhor. Ela não estava ensinando tolice para você, não. Se hoje você é um servo de Deus, agradeça a Deus pela sua mãe. A sua mãe tem uma grande participação na sua vida moral, na sua vida espiritual, na sua vida como homem. Agradeça a Deus pela sua mãe. E o apóstolo Paulo reconhece aqui: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Discipulado doméstico. A avó ensina a filha ensina o filho. E é exatamente isso que a palavra de Deus está transmitindo para nós nesta noite. Memórias de uma família. Muitos aqui teve o privilégio de nascer no lar cristão. E aqueles que nasceram no lar cristão e que estão sendo orientados dentro da palavra de Deus, qual é a palavra aqui? Chave: permanece, persevera, continuas. Não há nada lá fora melhor do que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, graças a Deus, que nesta noite, nós, num culto alusivo ao Dia das Mães, nós podemos destacar uma mãe, na realidade duas mães. Loide, que era a mãe da mãe, a avó. Qual a mãe de Eunice? Loide, a mãe da mãe. Qual o nome da mãe de Timóteo? Eunice. Então o que é uma avó? É a mãe da mãe. Mas em uma palavra a gente diz o que é avó. Mas se fosse dizer ao pé da letra, é a mãe da mãe. Então que nesta noite nós possamos agradecer a Deus por todas as mães que continuam ensinando os seus filhos. Podemos falar dos netos, porque Loide, ela nem sabia que ia ter uma filha que ia engravidar e que iria ter um filho chamado Timóteo, que seria um servo de Deus. Ela nem sabia, ela não sabia o futuro, porque só quem sabe do futuro é Deus. Mas ela ensinou Eunice, evangelizou Eunice, doutrinou Eunice, e tudo que ela aprendeu de lá, ela ensinou a Timóteo. E o apóstolo Paulo diz: olha, Timóteo, continua, permanece, não te desvias, porque o que tua mãe ensinou foi o que de melhor uma mãe pode transmitir para o seu filho. E nesta noite a gente agradeça a Deus pelo privilégio de ter tido uma mãe e dela ter hospedado 9 meses. A gente nem se lembra as noites que ela perdeu de sono, nem se lembra as vezes que teve que chamar um médico ou levar para um médico para cuidar da saúde do seu filho. E tem muitos filhos que infelizmente
sempre se lembra. Tem a mãe como se fosse alguém descartável. De jeito nenhum. A mãe é uma joia de Deus. É uma dádiva de Deus. É um privilégio de Deus. E mesmo aquelas que biologicamente não podem ter filhos, adotam. Aí passam a ser mãe do coração. Não a mãe do ventre, porque não saiu do ventre, mas é a mãe por adoção, a mãe do coração, e ama aquela pessoa como se filho biológico fosse. Então, que nesta noite nós possamos extrair estas lições e agradecer a Deus. E por último, se lembrar daquele mandamento que Deus deu para os filhos: honra a teu pai e a tua mãe. Honra a teu pai e a tua mãe. E é um mandamento que não tem condicionantes. Honra a tua mãe se ela for assim, se ela não, é uma hierarquia. Honra. A mãe deve ser honrada pelos filhos. É um mandamento de Deus. Honra, respeita a teu pai e a tua mãe. É mandamento de Deus. Portanto, que nesta noite a gente coloque essas verdades em nossas mentes e em nossos corações, e a gente saia daqui um pouquinho melhor do que nós entramos. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.